Pergunta número 14. Depois de entender meu propósito de vida, acontece de me interessar por novos assuntos, aqueles que não via importância? Sim, isso é uma coisa que acontece bastante quando se entende o propósito de vida. Porque muitas vezes o que nos interessa são coisas úteis para nosso dia a dia. Mas quando nós entendemos nosso propósito de vida, às vezes é importante fazer um estudo mais amplo, digamos, da nossa visão de mundo, porque às vezes existem habilidades que nós não temos e que fazem uma enorme diferença para atuar dentro do propósito de vida e que você vai ter que aprender. Então, realmente pode acontecer sim. Isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência, com pessoas que despertaram para um propósito de vida. Então, muitas vezes a pessoa aprende a tocar algum instrumento musical, começa a estudar alguma religião ou alguma filosofia de vida diferente, passa a pintar, desenhar, dançar. Então, realmente, isso pode acontecer sim. Inclusive, pode ser um despertar de dons inatos, alguns dons que você já tem, já tinha, e que nunca tinha sido usado com plenitude. Pergunta número 15. Além dos passos e dicas apresentados na aula, quais outros métodos podem ser utilizados? Considerando a questão do propósito de vida, entendo que existem inúmeros métodos excelentes que podem ser utilizados e existem inclusive práticas físicas que podem auxiliar na busca pelo propósito de vida. Então, por exemplo, voltando para a Ayurveda, se você é Pitta Dosha, o sono e a prática de exercício físico é fundamental para você ter uma mente clara para tomar decisões racionais. Outro exemplo, se você tem rinite e sinusite, parece que é uma coisa que não tem nenhuma ligação, mas tem sim. É muito importante você fazer a lavagem nasal. Não sei se você já ouviu falar. Lavagem nasal para que você consiga ter um raciocínio mais claro, a mente mais pacífica. Então, existem algumas coisas sim. Inclusive, essa lavagem nasal é uma técnica do yoga, chamado Jalaneti. E o yoga em si é uma outra coisa que pode acrescentar bastante para quem é Vata Dosha, Kapha Dosha e o Pitta Dosha também. O yoga não é um exercício e também não é um alongamento, é muito mais do que isso. Então, o ideal seria encontrar um bom mestre, mas hoje em dia é bem difícil encontrar. Mas pelo menos se você conseguir um professor online, alguém que possa te instruir nos passos de yoga, o yoga ele desperta a consciência profundamente da pessoa. Então é uma forma bem interessante de você conseguir encontrar você mesmo e assim o seu propósito de vida. Questão número 16. Como posso aplicar as características do meu dosha para questões do dia a dia? Por exemplo, para a resolução de problemas entre amigos, para conseguir fazer escolhas mais coerentes comigo? Isso, é muito importante você conhecer as características dos doshas e estudar eles. Tem uma autora que eu gosto muito, porque ela é brasileira, ela é de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Conheci ela pessoalmente, é a Laura Pires. Então, se vocês quiserem procurar um pouquinho sobre cada dosha, ela tem uma página, Laura Pires, e ela explica melhor as características da dosha. Então, por exemplo, aqui na questão, a resolução de problemas entre amigos, cada dosha resolve de uma forma. Então, o Pitta Dosha, geralmente, se ele estiver equilibrado, ele vai tentar fazer uma conciliação. Ele vai fazer, na verdade, uma mediação entre os amigos. Ele vai fazer um papel ativo de encontrar uma boa solução com a participação desses amigos que estão em discussão. O Kapha Dosha, ele já é mais de ouvir e ele é mais receptivo, então, para ouvir os seus amigos, e isso também pode ajudar bastante, porque os amigos falando com ele pode fazer uma reflexão mais profunda das atitudes e tomar uma decisão melhor. E o Vata Dosha, ele é muito criativo, então ele pode ajudar a resolver problemas de uma forma bem interessante que ninguém nunca tinha pensado. Então, o Vata Dosha equilibrado, ele consegue ter essa diversidade de ideias
para a resolução de problemas, e é muito interessante também. Então, geralmente, quando as pessoas estão com problemas, o diálogo acaba sendo um bom caminho. E se você está equilibrado, você vai conseguir ajudar na resolução de uma forma também equilibrada. Muitas vezes, o CAFA, por exemplo, muitas vezes ele não vai falar nada, sabe? Ele vai só ouvir. Isso também pode ser uma ajuda. Então, nem sempre interferir diretamente vai ser a solução. E em relação a conseguir fazer escolhas mais coerentes consigo mesmo, entra novamente na necessidade de se autoconhecer bem e fazer as escolhas de acordo com os seus valores, as suas habilidades inatas, que são os dons, e o seu propósito de vida. Então, é muito importante você conhecer quais são as coisas que te fazem bem, entre aspas, né? E o que não fazem você se sentir bem. Porque geralmente as coisas que te fazem sentir bem, você vai ter mais facilidade em desempenhar. Então, muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta muito, mas procurar opções em que você sinta em paz com você mesmo é muito importante.